Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos nossos amados irmãos e amigos. Uma feliz Páscoa para todos vocês, que Deus esteja aí ressuscitando na vida de cada um de nós. Nós venhamos nascer de novo, aleluia, da água e do Espírito, que nós venhamos a cada dia estar aí nos renovando, aleluia, conforme essa esperança que Cristo nos dá, amém? Então, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí cobrindo cada um de nós com seu poder, com a assunção, com seu sobrenatural. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente na vida da amada irmã, na vida de todos os seus, em nome de Jesus, também da nossa amada diaconisa Darcília, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, Que Deus esteja aí fazendo a sua obra, aleluia, na vida de cada uma das amadas irmãs, que Deus esteja aí operando, aleluia, com sunção, com o seu sobrenatural, que Deus esteja aí se revelando, cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, que possamos ser uma bênção nas suas mãos, onde quer que estejamos. Eu tenho uma mensagem aí, e eu gosto muito, eu já me emocionei aqui hoje de manhã, ontem também me emocionei, e eu fico, aleluia, muito alegre, a respeito de tudo que tem acontecido, Semana Santa é um tempo assim muito precioso, A qual nós trazemos a memória, Aquilo que dá esperança, E a nossa esperança é a volta de Cristo pela segunda vez, que Ele virá para buscar a sua igreja, E nós iremos subir com Ele. Eu creio, aleluia, o Cristo, o Jesus, o Cristo da cruz, Esse Cristo, Ele vai verdadeiramente fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Berenice Cruz também, aleluia, a nossa amada irmã também, Maria Elizabeth, que Deus esteja aí abençoando poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Deus esteja abençoando, a nossa família, operando, maravilhosamente, que tenhamos aí um dia, aleluia, expressivo na presença do nosso Deus, desse glorioso Deus de Israel. Amém? Deus esteja te abençoando, minha amada irmã, aleluia, Deus esteja aí, aleluia, operando na vida de cada irmã, na vida de cada irmão. Aleluia, glórias a Deus. Eu troquei de celular, mas o touch dele, ele é um pouco ruim, o outro era mais sensível. Esse toca nele, ele deixa um pouquinho a desejar. Mas Deus é bom em todo tempo, Deus está aí, aleluia, operando, na minha vida e na tua vida. Eu glorifico a Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. A Bíblia fala, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, em João, capítulo 20 de João, do seu versículo 1 ao seu versículo 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a face, a sua face, não estava com os lençóis enrolado a um lugar à parte. Aleluia. Entrou também o outro discípulo, que chegara
primeiro ao sepulcro, viu e creu. Amém? Glórias a Deus. Deus é muito bom. Deus, ele tem operado, na minha vida e na tua vida. Tudo isso que as Sagradas Escrituras ela coloca diante de nós tem um significado, meu amado irmão, minha amada irmã. E eu quero falar a respeito disso nessa manhã, porque aqueles que buscam, as Sagradas Escrituras, eles têm assim uma vontade de saber muito mais do que simplesmente o que está escrito em uma página, um significado de tudo aquilo, o que verdadeiramente fala, Então eu quero compartilhar com o meu amado irmão, com a minha amada irmã nessa manhã, dizendo a vocês a respeito do significado do lenço dobrado. E diz assim: por que Jesus dobrou o lenço que cobria sua face no sepulcro? Uma tradição judaica daquele tempo nos revelaria a mensagem arrepiante representada por esse gesto aparentemente significante. O Evangelho segundo João, no capítulo 20, nos fala de um lenço que tinha sido colocado sobre a face de Jesus quando ele foi sepultado ao final da tarde de Sexta-feira Santa. Ocorre que após a ressurreição, quando o sepulcro foi encontrado vazio, esse lenço não estava caído a um lado, como os lençóis que tinha sido envolvido o corpo de Jesus. Aleluia. O Evangelho reserva um versículo, aleluia, um capítulo, inteiro, quase um capítulo inteiro, para contar a respeito do lenço que fora dobrado cuidadosamente e colocado à cabeceira do túmulo de pedra. Mas por que Jesus dobrou o lenço que cobria a sua face, que cobria a sua cabeça no sepulcro depois de ressuscitar? Bem, a palavra diz que bem cedo de manhã, de domingo, Madalena foi até o local e descobriu que a pesadíssima pedra que bloqueava a entrada do sepulcro tinha sido removida. Ela correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus tanto amara. João, o evangelista, lhe disse: retiraram o corpo do Senhor e não sei para onde o levaram. Pedro, o outro discípulo, correram até o túmulo. João passou à frente de Pedro e chegou primeiro. Parou, observou os lençóis, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou, entrou no sepulcro e notou que, aleluia, os lençóis ali deixados, enquanto o lenço havia coberto, aleluia, a divina face de Jesus estava dobrado e colocado ao lado. Isto é importante? Sim, definitivamente importante. Isto é significativo? Sim, significativo é. Por quê? Para que possamos entender o significado do lenço dobrado, temos que entender um pouco a respeito da tradição judaica da época. O lenço dobrado tem a ver com uma dinâmica diária entre o Senhor e o seu servo.
E todo menino judeu conhecia bem essa dinâmica. O servo, quando preparava a mesa de jantar para o seu senhor, procurava ter a certeza de fazê-lo exatamente da maneira desejada pelo seu senhor. Aleluia! Depois que a mesa era preparada, o servo ficava esperando fora da visão de seu senhor até que ele terminasse a refeição. O servo não entraria jamais e não atreveria em tocar a mesa antes que o seu senhor tivesse, aleluia, acabado a refeição. E ao terminar, o amo se levantaria, limparia os dedos, as mãos, a barba, e embolaria o lenço e jogaria sobre a mesa. O lenço embolado quer dizer: eu já terminei. Agora, se o seu senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar ainda a mesa, porque aquele lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Amados irmãos, esse significado diz que Jesus, ele não terminou. Jesus ainda está para terminar tudo que começou sobre a minha vida, sobre a tua vida. Essa obra que ele começou, essa obra, aleluia, desse projeto do nosso Deus, esse projeto de salvação da humanidade, ele não terminou. Jesus, ele voltará, ele virá a este mundo outra vez para buscar a sua igreja. Ele voltará em nome de Jesus Cristo para me levar com ele, para te levar com ele, amados irmãos. Nós precisamos entender que é um significado assim para nós cristãos, conforme diz no início, aleluia, desse texto, é um significado arrepiante, amados irmãos. Nós precisamos entender. O nosso coração se enche de esperança. O nosso coração se enche de alegria, amados irmãos, de saber que Deus, ele virá para nos buscar, para nos levar com ele. Amados irmãos, eu não sei que muitos de nós temos passado, muitas vezes são dores, muitas vezes, amados irmãos, aleluia, são lutas, muitas vezes, amados irmãos, são divergências, dificuldades, são muitas as situações que temos passado, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, aleluia, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. Isso vai acontecer, amados irmãos. A palavra do Senhor disse que haverá trombetas tocando, aleluia, ao céu, no céu, amados irmãos. E eu e você, aquele que crê em Cristo Jesus, esse será verdadeiramente transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aleluia, que nós possamos aí receber tudo que o nosso Deus, o amado, aleluia, de nossa alma tem para a minha vida e tem para a tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, aleluia, a minha amada, aleluia, prima Denise, que Deus esteja te abençoando na data desse dia, um domingo abençoado para você, uma feliz Páscoa, que Deus esteja aí, aleluia, movendo, né, as águas a teu favor, a favor de tua família, que Deus esteja aí operando sobrenaturalmente em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito bom, nós sabemos que Jesus, ele diz assim, não está terminado. Jesus, ele diz ainda no livro de João, amados irmãos, que ele ficara com seus discípulos ainda 40 dias, ele apareceu, amados irmãos, mais de 500 pessoas, para mais de 500 pessoas. E naquele derradeiro dia, amados irmãos, que ele foi assunto aos céus, assunto quer dizer, ele foi levantado, assim como ele desceu, ele subiu. E assim como ele subiu, ele vai descer para buscar a sua igreja. E ele estava suspenso no ar, amados irmãos, quando de repente apareceu 2 anjos. Aleluia, que diz, esse Jesus que
aleluia, está subindo ao céu, ele voltará. Amados irmãos, está dizendo Jesus: eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, eu vou preparar lugar para vós outros. Ele diz assim: se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E eu os levarei para mim mesmo, assim diz o Senhor. Nós precisamos entender que o milagre da Páscoa significa tudo isso que nós temos falado, a morte e ressurreição de Cristo. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira tem um significado muito grande, tal maneira. Ele amou mais do que nós possamos ou podemos conceber, amados irmãos. Ele, através do nosso entendimento, ele amou. Imagina quando ele fala a respeito de Abraão. Ele fala: Abraão, meu servo, leva o teu filho, o teu único filho, ao monte Moriá, e sacrifique o teu filho ali, aleluia, em um monte que eu te mostrarei. E ele sai de madrugada, meu amado irmão, e ele chega ali naquele monte. Imagina os momentos que passaram ali, aleluia, Abraão. Imagina os momentos que antecederam a agonia que cortava o coração de Abraão. Ele sobe, amados irmãos, imagina que ele não fala com ninguém, imagina, ele não pode falar com ninguém. Se ele fala com Sara, sua esposa: olha, Deus pediu para sacrificar o nosso Isaac. Sara iria agarrar aquele menino e Abraão não tiraria Sara grudada daquele menino. Ela não deixaria sair de perto dele. Imagina se falasse, aleluia, com Sara, amados irmãos. Ela não deixaria. Imagina ele não poder contar para ninguém que Deus pediu para sacrificar o seu filho. E agora, caminho de 3 dias, ele chega, amados irmãos, aleluia, a um monte que Deus lhe mostrou. Ele leva 2 jumentas, ele leva a jumenta com lenha, ele leva servo, e ele fala com o servo: fica aqui, que eu e o moço, nós subiremos ao monte. E quando ele fala, amados irmãos, preste bem atenção, nós subiremos ao monte ali. Ele fala que daqui a pouco eu e o moço, nós estaremos descendo. Olha a confiança, a fé de Abraão. Imagina você, se fosse eu e você, nós iríamos, aleluia, nessa trajetória de 3 dias chorando, tristes, aborrecido, dilacerado. Ele fala assim: eu esperei 100 anos para ter um filho. O Senhor me dá um filho na minha velhice e agora o Senhor pede de volta. Imagina o choro, as lágrimas. Imagina o quanto, amados irmãos, ele sofreu naquela trajetória, naqueles 3 dias, indo, aleluia, subindo, e ali ele leva a lenha, ele leva o cutelo, ele leva o fogo, ele leva tudo, amados irmãos. Isaac pergunta a ele assim: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, nós estamos subindo para sacrificar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Nós precisamos entender que já havia um plano de Deus para todas as coisas, até os dias de hoje, amados irmãos. E ali está, aleluia, dentro do coração daqueles homens. E ali, amados irmãos, nós já temos 2 patriarcas, Abraão e Isaac. Agora Isaac, ele diz: aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E o pai, ele não abriu a boca. O pai poderia dizer: o cordeiro para o holocausto é você. Deus me pediu para te colocar em cima do altar e sacrificar você a ele. Mas ele não disse isso, ele disse assim: Deus proverá o cordeiro para si. Antes de acontecer, amados irmãos, ele já falou com Deus. E ali ele prepara o altar, ele pega todas as pedras que tem ali no Monte Moriá, ele levanta um altar. Imagina
ele levanta o altar diante de Deus. Eu não sei, amados irmãos, aonde estão as pedras que estão te jogando, eu não sei o que você tem feito delas, mas uma coisa eu sei, meu amado irmão, minha amada irmã, que Abraão, ele juntou todas aquelas pedras e ele fez um altar para Deus. E ali, amados irmãos, ele colocou a lenha em cima daquele altar. E após ele ter colocado a lenha sobre aquele altar, agora ele pega o filho. Imagina você pegando o teu filho e colocando em cima daquele altar. Ele coloca, aleluia, fala: filho, vem cá. E o filho irredutível: não pai, não pai, não pai, não pai. E ele conversa com o filho, ele fala: lembra o que Deus falara com o papai para escolher um melhor cordeiro, o cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem mancha, para sacrificar, para dar o melhor para Deus. Lembra que eu te ensinei isso? Agora Deus me pede você. E eu tenho que fazer isso para mostrar a fé que eu tenho nele. Nós não podemos desonrar o nosso Deus. Ele amarra as mãos e os pés do menino e coloca sobre o altar. E na hora que ele levanta o cutelo, a faca, para imolar o garoto, Deus brada do céu e diz assim: Abraão, Abraão, não toque no menino, porquanto eu sei que tu me amas. Eu não sei o que faria no lugar de Abraão, eu e você. E quando Deus ele brada do céu, amados irmãos, Abraão ele deixa aquela faca cair, aquele cutelo cair no chão. Imagina as mãos de Abraão falando: Senhor, Senhor, muito obrigado, ó Deus. Ele desamarra as mãos do menino, ele desamarra os pés, ele abraça o filho, ele fala: obrigado, Deus. Ele ama aquele menino, ele segura aquele menino. E quando de repente, meu amado irmão, minha amada irmã, ele ouve o barulho de um cordeiro agarrado pelas pontas num arbustozinho. Ele vai lá, tira aquele cordeiro que está ali agarrado pelas pontas, pelo chifre, e coloca sobre o altar do Senhor. Ele amarra, aleluia, os pés, ele amarra as patas e coloca sobre o altar e sacrifica ali aquele cordeiro em lugar do seu filho. Aquele cordeiro, amados irmãos, que toma o lugar de Isaac ali em cima daquele altar, já tipificava a Jesus Cristo que, aleluia, tomou o meu lugar, tomou o teu lugar ali na cruz do Calvário. Ele padeceu por mim, ele padeceu por você. Ele derramou o seu sangue puro e carmesim. Aleluia, ele deu o seu corpo significa o pão que desceu do céu. Ele diz: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Ele está falando, aleluia, da ceia do Senhor, ele está falando da comunhão com Deus. Nós precisamos entender que esse Deus, aleluia, ele tem esse plano de salvação desde antes da fundação do mundo. Eu já estou lendo para os amados irmãos, já faz dias, está aí em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 25. Nós precisamos entender que esse Deus, amados irmãos, ele tem prazer na minha vida, ele tem prazer na tua vida. Nós precisamos entender que esse Deus, amados irmãos, agora o seu filho desce à sepultura, ele passa o sábado de aleluia, aleluia, dentro
aleluia, daquele sepulcro, mas a morte não pôde o conter. Conforme nós dissemos ontem, amados irmãos, ele estava gerando vidas enquanto ele estava dentro do túmulo. Ele estava vencendo a morte, ele venceu a morte por mim e por você, assim como ele venceu, eu e você também vencerá. Nós precisamos entender que virá aquele glorioso dia, amados irmãos, de nós estarmos, aleluia, nos levantando, indo ter um encontro com o nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos estão falando assim, a gente vai passar um tempo assim muito grande em um purgatório, nós vamos passar um tempo muito grande em uma região intermediária. Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, meu amado irmão, todos estão falando a respeito dele, aqui no Salmo 22, aleluia, preste bem atenção, parece que eu falei desse Salmo 22 na sexta-feira, se não me engano, ele fala, aleluia, oh Deus de Israel, deixa eu procurar aqui, porque conforme eu falei para os irmãos, o computador ele está meio maluco, mas eu quero trazer aqui Salmo 22, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Preste bem atenção o que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, aleluia, e tu os livrastes. Glória a Deus, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, aleluia, desprezado do povo. Todavia, os que me veem zombam de mim, estendem, aleluia, os seus lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, aleluia, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto. Não há quem me ajude. Muitos touros de Bazã, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça, que ruge. Como me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem-me e contemplam-me. Repartem entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre
Aleluia, glórias a Deus, a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos unicórnios, aleluia, ó Deus de Israel. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será para ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor. Os que buscam, o vosso coração viverá eternamente. Aleluia. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. O sofrimento de Davi, ele parece estar profetizando a respeito de Cristo na cruz do Calvário. E naquele momento, todos, amados irmãos, maniavam a cabeça, diziam uns aos outros, salvou a ti mesmo, desça dessa cruz e faça alguma coisa por você mesmo. Outros falavam de maneira tal. Aí quem diz que destruiria o templo em 3 dias e ressurgiria de novo. É um falastrão, é isso, é aquilo. E aquele ladrão que estava ao seu lado diz assim, se tu és mesmo o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva a ti e a nós também. E o outro ladrão na cruz, ele diz assim, não fale assim do Mestre. Nós estamos aqui porque estamos pagando por aquilo que nós fizemos. É justa a nossa sentença, mas este nada fez. Até mesmo o ladrão na cruz sabia que Jesus não fez nada para estar naquele lugar. Mas Jesus, ele olha para o ladrão na cruz e ele diz assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Será que podemos entender Deus? Ele vem buscar a sua igreja. Ele não terminou. E eu creio
meu amado irmão, minha amada irmã, que aquele que crê em Jesus, aquele que tem colocado a sua vida no altar, ele não passará de maneira nenhuma pela segunda morte, mas ele passará da morte para a vida. Eu não sei se você já teve um encontro real com Deus, e eu quero te dizer que aquele que crê que Deus, o eterno Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele enviou a Jesus. Você crê que Deus enviou Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados? Você crê nisso? Eu quero te perguntar se você crê. E se você crê, eu quero passar para outra pergunta. Você crê que ele morreu na cruz do Calvário, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras? Você crê? Você crê que ele o ressuscitou? Você crê que Deus ressuscitou? Você crê que ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de julgar os vivos e os mortos? A palavra do Senhor, meu amado irmão, ela dá oportunidade para mim e para você nesta manhã. Está escrito aí em Romanos capítulo 10. Aleluia. Quero te convidar para abrir aí em Romanos capítulo 10. Se você tem uma Bíblia, glórias a Deus. O Deus de Israel. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade porque esse computador ele embolou as letras e aí eu tenho que estar se virando aqui nos 30. Romanos. De vez em quando fica mais difícil. Mas Romanos capítulo 10. Amém? Romanos capítulo 10, no seu versículo 8. Ele diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 8: visto com que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou vou começar antes, é Romanos capítulo 10, versículo 8, para você entender melhor. Mas que diz a palavra que está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Assim diz o apóstolo Paulo: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. No versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Diz mais, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um só é o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim diz a palavra do Senhor. Eu quero saber, meu amado irmão, minha amada irmã, se você já teve um encontro real com Cristo e se você já o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida. E se você, aleluia, já o aceitou como Senhor e Salvador, se você quer renovar a tua aliança com Deus, nós precisamos entender, meu amado irmão, que há só um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender isso. Que somente
confessando a Jesus como Senhor Salvador da tua vida, você entrará na Jerusalém Celestial. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos também diz, meu amado irmão, minha amada irmã, a respeito de Romanos capítulo 6, 23, preste bem atenção o que diz, 3, 23 e 6, 23, ele diz em 6, 23 agora, ele diz assim, dessa maneira, eu vou ler para você, para que você venha entender o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. As Sagradas Escrituras não falam de nenhum outro. Ela fala de Jesus Cristo. Só através da graça, porque Jesus Cristo ele morreu por nós. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Então, é através da graça de Jesus. Em, aleluia, Timóteo, 1 Timóteo, parece que é 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo. Eu vou colocar aqui para que você tenha o texto, aleluia, na sua íntegra. Amém? Glórias a Deus. 1 Timóteo. Deus de Israel. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Ele diz em 1 Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Amém? Então, precisamos entender, meu amado irmão, que Jesus, aleluia, Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele está falando aquele que vai me levar ao céu, é somente Jesus Cristo. Eu quero te dizer, se você não teve um encontro real com Deus ainda, deseja ter, nessa manhã é a tua oportunidade. Nessa manhã é aquele dia muitas vezes, amados irmãos, nós encontramos pessoas que estão ouvindo essa mensagem nessa manhã, pessoas que estão aí naquele último minuto de sua vida, e o ente querido, ele coloca o aparelho o celular bem perto do ouvido dessa pessoa que está passando pelos últimos momentos de sua vida. E quando nós fazemos o apelo, amados irmãos, assim conforme o ladrão na cruz, era o último momento daquele ladrão na cruz. Jesus diz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu não sei o momento que você tem vivido, eu não sei quando Deus vai te chamar. Eu não sei quando você vai subir para a eternidade, mas o momento é este. O momento que nós temos de estar nos entregando para Jesus. O momento é este de falar com Jesus, olha Jesus, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você tem repetido comigo essas palavras? Então repete. Fala, eu creio que Deus, aleluia, te enviou, Jesus Cristo, para a propiciação dos meus pecados. Eu creio que o Senhor foi levado àquela cruz e foi morto. E o sangue que o Senhor derramou naquela cruz foi o sangue que, aleluia, me limpou de todos os pecados. O Senhor entregou o teu corpo no lugar do meu corpo. A morte que o Senhor morreu foi a minha morte.
Eu creio que o Senhor desceu à sepultura e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Portanto, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de tudo, ó Deus, que eu tenho feito que não tem te agradado. Mas eu venho te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha fazer toda a diferença na minha vida. E que eu venha te servir, aleluia, a todo o tempo, para sempre, porque creio em ti. Creio que o Senhor, aleluia, é o Deus, conforme diz o salmista no Salmo 37, do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Eu creio, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Assim, Senhor Deus, eu o aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não sei se você já tomou a tua decisão. Escreva aí e fale, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Eu estava olhando esses dias e estou vendo que tem sido assim uma ascendência, né? Das pessoas estar acompanhando aí a live. Eu tive olhando aí a respeito de 250 e poucas visualizações. Tem aí uma das nossas pregações que já chegou a 500 e poucas, 567 visualizações e tem subido as visualizações. Eu quero que, se você não teve um encontro real com Cristo ainda, que você aceitou esse apelo aí, você escreva aí e fala, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero ser uma nova criatura. Se você está perto da igreja do pastor Carlos aqui, na Travessa Souza Andrade, número 123, venha. Nós iremos, aleluia, fazer a profissão de fé pessoalmente. Depois nós iremos levar você às águas para ser batizado. E você, aleluia, receberá aí o certificado do batismo. Aleluia, você será verdadeiramente inserido no rol da igreja. E se você está longe, aleluia, do Rio de Janeiro, longe da igreja do pastor Carlos, vem uma igreja mais perto de sua casa, aquela que fala, aleluia, fidedignamente a respeito desse Jesus Cristo, né? Que coloca Jesus Cristo como centro de tudo, que coloca o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como centro de todas as coisas. Essa é a igreja certa, porque quando nós olhamos, amados irmãos, para João Batista ele era, como diz por aí hoje em dia, João Batista era o cara. E João Batista estava, a gente poderia falar que a igreja lotada, né? Todos vinham ao batismo de João Batista. Quando de repente Jesus Cristo veio para ser batizado, João Batista, ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda. Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele segue, vão todos atrás dele. É ele que é o cara e não eu. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu. É ele. Então, se essa igreja colocar Jesus Cristo como centro de tudo, essa é uma igreja verdadeira. Nós somos pastores, somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Nada mais do que isso. Nós somos instrumentos usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado pela presença de todos. Que Deus esteja abençoando vocês, renovando, né, a vida de vocês nessa manhã, operando maravilhosamente. Que Deus esteja fazendo muito mais do que o pastor Carlos falou nessa manhã. Que Deus esteja operando aí através do Espírito Santo de Deus. E que tenham todas uma Páscoa maravilhosíssima. Que Deus esteja aí cuidando de cada um de vós. Esteja aí distribuindo essa mensagem através do compartilhamento. Esteja aí divulgando, né, para que mais pessoas estejam aí conosco. É uma forma de evangelizar. Se você puder fazer isso,
O pastor Carlos se sente agradecido. Amém? Deus abençoe você. Quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Aleluia, Senhor Deus, que nós venhamos ressurgir contigo, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, que haja ressurreição, Senhor Deus, de vida eterna, Senhor Deus, para cada um de nós, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos. E que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha falar mais aos nossos corações e que venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos. Dê, Senhor Deus, uma Páscoa abençoadíssima, Senhor Deus, para cada irmão, para cada irmã. E que o Espírito Santo do Senhor esteja nos envolvendo, ó Pai, nos levando muito mais além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos. Que Deus esteja envolvendo você com seu grande amor. Aleluia. Que esteja envolvendo você com alegria, né, insondável que Ele tem dado a cada um de nós. Então, fica na paz. Deus o abençoe. Mais uma vez, que tenha aí todos da família uma Páscoa abençoadíssima em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe. Até mais tarde, né? Às 19 horas nós estaremos juntos novamente. Amém? Glórias a Deus.